Nós estamos aqui hoje com dois moderadores, Rômulo Manuli, que cuida da região de Minas, uma parte do Rio, e o nosso parceiro aí, o Alejandro, que também é nosso gerente de contas, parte de Minas, estado de São Paulo, para ajudar o Marcão aí durante esse bate-papo. Mas, Marcão, eu não aguento, falar de requeijão, a gente fica muito emocionado, porque é um produto realmente que cresceu muito aqui no Brasil, você sabe disso, você é apaixonado pelo assunto e eu também. Eu queria te fazer uma pergunta aqui para a gente já começar o nosso bate-papo. Não estava no script, tá? Então se prepara aí que vem uma pergunta aí para te testar. Queria que você me falasse um pouco sobre o tamanho desse mercado, como é que essa categoria hoje ela é dividida aqui no Brasil. Como é que estão os números, Marcão, desse mercado? Você pode falar um pouquinho aí para a gente? Podemos. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos vocês, né? Tá, em primeiro lugar, agradecendo, posso dizer assim, ao nosso time, né, da Fermentec, que se não fosse vocês, não seria possível eu estar aqui hoje, né? Tem todo um batalhão trabalhando aí nos bastidores para que fosse possível todas essas 9 webinários e, com certeza, décimas e outras mais. Então, vai meu abraço carinhoso a cada um da equipe. E Nancy tem razão, requeijão é uma paixão minha, sempre tive vontade, quando estudei na escola, em poder trabalhar. Tive o prazer de trabalhar na grande empresa, né? Foi lá que eu conheci a Nancy, o Neverton e o Sebastião, e tive a oportunidade, né, de realizar parte do meu sonho. E a Nancy me deu um pouco mais de asas, né, há um tempinho atrás, que me permitiu ir para a área comercial e estar brilhantando. Então, faz meus agradecimentos também a você, Nancy. E outra pessoa que resolveu, vamos dizer assim, aposentar, mas eu também gostaria de fazer menção dele, porque durante a minha vida profissional ele me ensinou muito e muito que eu vou falar hoje vem de experiência que eu tive junto com ele, na beirada do Tacho, que foi o Neft, um grande amigo da Nancy, todos sabem, né? E eu também gostaria de fazer o agradecimento que ele me ajudou muito, né? E essas duas feras que vão estar comigo aí hoje, que vão estar me ajudando a fazer a moderação e falar. Em respeito de mercado, de antemão eu gostaria de agradecer a BIC, que hoje eu uso a BIC muito como fonte de dados, e os números que eu vou estar te falando aqui foi meu grande amigo Fábio aí que sempre que possível, né? Ele ele sempre divide conosco aí as informações e como nós somos associados da BIC também. O requeijão, durante muito tempo, ele ocupou lá terceiro, quarto, quinto produto fabricado no Brasil. Mas a gente vem, né, com a melhora do poder aquisitivo, né, isso tudo antes do corona, o poder de compra do brasileiro foi melhorando e o requeijão é um produto tipicamente brasileiro, né, nascido na década de 80 e ele vem crescendo, né. Hoje, Nancy, os últimos dados que eu tenho mais atualizados são de 2018, né. Se a gente for pegar só requeijão culinário, no ano de 2018 foram produzidos algo em torno de 240 mil toneladas, né. E só o requeijão culinário sozinho ele ocupa já o segundo produto mais fabricado, o segundo derivado lácteo mais fabricado no país, né. E aí, se nós estendermos isso um pouco mais para requeijão cremoso, que são mais 107 mil toneladas, a gente perfaz um volume de quase 350 mil toneladas, que se nós formos comparar, já é praticamente o último número que a gente tem atual do mapa de produção de mussarela. Então, hoje, o requeijão ele ocupa, sim, um lugar de importância, né? Não só na mesa dos brasileiros, mas também como esse mercado food service também que fez o requeijão alavancar muito. Todos nós sabemos disso, a gente que somos da área de ingrediente, a gente sabe quão é grande a demanda. Agora, com essa época de coronas, a gente acredita que os números eles caíram bastante, mas a gente acredita na retomada. A esperança é essa.
Obrigada, Marcão, muito bom a gente poder falar do tamanho desse mercado, que é muito grande. Aqui para o Brasil é muito significativo, porque repito mais uma vez, que o requeijão é um patrimônio nacional, então a gente tem que proteger, e é muito bom a gente estar aqui falando sobre isso. Eu vou chamar o Rômulo agora para prosseguir aí com o bate-papo. Rômulo, se me dá uma ajuda aí com o Marcão, né? Vamos prosseguir aí, tá ok? Joia, Nancy, obrigado aí pela apresentação. Obrigado aí pela oportunidade de estar participando aí, juntamente com o Marcão e com o nosso amigo Alejandro. Quero cumprimentar a todos, muito obrigado a todos aí pela presença, amigos, clientes, parceiros. É um prazer enorme falar de requeijão. Eu também tive algumas experiências já com esse produto quando trabalhava na fábrica e continuo, né, permaneço tendo várias experiências agora na área comercial, né, dando apoio aos nossos amigos aí, de um modo geral. Tá joia? Marcão, tudo pronto aí? Podemos dar sequência? Como que tá aí? Vamos ver. Eu tô suando um pouco, que é ao vivo, né? O ao vivo sempre nos remete um pouco, né? Um pouco de apreensão, mas acho que eu estou preparado. Vamos lá. Vamos lá, vamos dar sequência então. A segunda pergunta, né? Marcão, qual a diferença entre requeijão e os produtos processados com amido e gordura vegetal? Aí, no caso, seriam as misturas, né? Uhum. E quais os limites para classificar o produto como requeijão? Já vamos falar de um tema polêmico, né? Porque eu venho de uma época onde se fabricava o requeijão e aí no ápice da minha vida profissional veio a onda dos compostos lácteos, né? Das famosas especialidades lácteas, e depois o mercado retrocedeu um pouco, né? E hoje, vamos dizer assim, tá melhor para quem produz requeijão, né? Porque hoje, para você chamar de requeijão, né, você não pode ter, você tem que ter acima de 51% de componentes não lácteos, e você não pode ter produtos que não sejam de origem não láctea, né? Principalmente se a gente for trazer no ramo aí de produtos adicionados de amido e gordura vegetal, igual você falou. E agora em 2019, né, o MAPA ele negou a permissão que se tinha antigamente, que a gente colocava no passado, nós colocávamos, né, requeijão com adição de... Bom, nós tivemos aí um probleminha técnico, porque a gente está realmente ao vivo aqui. Eu acho que isso acontece. Então, eu estou sabendo que na minha abertura aí também teve uma pequena falha. Peço desculpas, né? Que a gente poderia fazer o seguinte aqui, porque nós estamos com um time aí. Rômulo, você que está a par de requeijão, ou Alejandro, vou pedir para que vocês nos ajudem aqui um pouquinho, pode ser? Posso te fazer uma pergunta aqui para a gente não parar com o evento, até que o Marcão retome aí, ou o Alejandro ou o próprio Rômulo. Nós temos aqui uma pergunta que veio na verdade, de um cliente, né? Que é a pergunta número 2. Eu vou convidar o Rômulo ou o Alejandro para ir respondendo essa pergunta para a gente não ficar parado. Vocês poderiam me falar qual a diferença entre requeijão e os produtos processados com amido e gordura vegetal? E quais são os limites para a gente classificar o produto como requeijão? Eu tenho certeza que o Alejandro, o Rômulo, pode ir adiantando, né, essa resposta. Pode ser? Pode ser, pode ser. Você quer... Como que a gente vai proceder? Não, eu gostaria até que o Marcão retome, se você puder responder essa pergunta, Alê, para já ir adiantando. Legalmente, tá, Nancy, vamos lá. Para a gente começar a conversa, na questão legal, né? Hoje, com as alterações que houveram recentemente pelo Ministério da Agricultura, através de ofícios foram informados, para ser chamado requeijão hoje, tá? Os produtos eles não podem conter substâncias que não sejam de origem láctea, tá? Então aquela velha história de requeijão com amido e gordura vegetal, a gente não pode mais usar essa nomenclatura, tá?
Até pouco tempo atrás ainda tinha uma dúvida com relação à questão do amido, mas já foi resolvido pela própria Ministério da Agricultura, onde eles soltaram um ofício circular informando e deixando bastante claro que não pode mais, tá, usar o amido no requeijão. Então fica reservado a denominação requeijão para o produto exclusivamente com massa, creme, tá, proteínas de origem láctea e assim por diante, tá bom? Muito bom, Ale. Os produtos com gordura, com amido, eles hoje estão sendo, inclusive, em algumas situações, registrados na Anvisa, né? Com outras nomenclaturas, em alguns casos aí com uma flexibilidade bastante grande de umidade, gordura. Então, optou-se realmente por fazer essa distinção, que eu acho que tenho certeza que é muito válido, né, para aqueles que realmente querem trabalhar o requeijão, tá? E respeitando também aqueles que querem continuar fazendo um produto que tem mercado, que tem um grande mercado, esses produtos com amido, com gordura, a gente respeita, né? Mas acho que é muito válido realmente essa distinção entre os produtos por uma questão de respeito mútuo aí e para uma concorrência mais leal na gôndola, né? Vamos assim dizer, tá? Obrigada, Lê. Eu acho que você respondeu muito bem. E é muito bacana a gente poder contar com um time, que eu vejo um time super preparado tecnicamente. A gente escolheu o Marcão, é claro, mas eu sei do preparo técnico de cada um de vocês. E isso é um dos pilares da Fermentec, que é o trabalho em time, né? Eu acho que assim, ninguém contava com um probleminha técnico, mas acontece. Mas nós vamos prosseguir. Então, vamos continuar nesse formato. Eu vou continuar aqui com a pergunta número 3. Aí, ou o Rômulo ou o Alejandro vai continuar, vamos tocando, ok? Quais as principais diferenças de um requeijão produzido através da massa enzimática e ácida? Que é uma pergunta que, ao longo todos esses anos que eu tenho trabalhado nesse mercado, eu vejo muitas perguntas ainda sobre esse assunto. Então, Ale, você pode responder? Não, o Rômulo pediu a palavra. Acho que até para ficar Ok. legal, a gente pode, um faz uma, o outro faz a outra, enquanto Legal. o Marcão não consegue retomar. Pode ser assim? Fica até mais interativo Pode, o tá nosso ótimo. bate-papo. Vamos lá, Rômulo. Vamos lá. Então, Nancy, existem bastante diferenças, tá? No processo de produção e também no produto acabado, principalmente em relação ao sabor. O que acontece? A massa enzimática é uma massa que vai, as enzimas coagulantes, e vai também nós temos a parte de fermentação, nós temos as culturas, né? Então, de acordo com as culturas utilizadas, uma cultura que tenha mais mesofílico, uma cultura que tenha mais bactérias termofílicas, isso interfere muito no sabor final do requeijão, né? Do produto acabado. E nós temos também muitas diferenças em relação ao processo. A massa enzimática, em termos de gordura e umidade, ela tem uma diferença bastante significativa em relação à massa ácida. E também teor de cálcio, né? A gordura de uma massa enzimática ela vai variar aí de 20% a 25% em média. A umidade vai variar aí de 45% a 50%. E ela é uma massa mais calcificada, né? Porque não foi adicionado nenhum ácido e nem teve uma grande quantidade de ácido produzido pela fermentação. Então, essa massa exige o quê? Uma quantidade de sal fundente maior, uma dosagem maior de sal fundente para que se obtenha um produto realmente bem fundido, né? Um produto liso, brilhante, umas características que se espera de um produto legal, de um requeijão bom, né? Enquanto isso, a massa ácida é meio que o contrário, né? Geralmente ela é fabricada através de leite desnatado, né? Ou seja, na hora de fazer o balanço de massa da formulação, na panela será necessária uma maior adição de creme ou de manteiga. E é uma massa extremamente úmida. A umidade da massa aí vai gerar em torno de 72%, em alguns casos chegando até 75%. Ou seja, no balanço vai entrar muito mais gordura e muito menos água. E é uma massa mais fácil de se fundir, assim, porque como tem a adição de ácido, se for uma massa por acidificação direta, de ácido lático, por exemplo,
ou se for por fermento, né, o ácido produzido pelas bactérias, é uma massa que tem uma quantidade menor de cálcio. Então, uma massa, digamos assim, mais fácil de se fundir. Não é necessário uma dosagem tão elevada de solfundente que essas propriedades facilitam a fusão, né? Uma massa que funde muito mais fácil na panela, né? Em relação ao produto final, por exemplo, um requeijão cremoso fabricado com uma massa enzimática, ele é um requeijão que normalmente ele tem uma textura um pouco mais curta, isso devido à proteólise do fermento. O fermento ele libera as enzimas que quebra um pouco a proteína e fica uma textura um pouco mais curta. Já a massa de ácido lático, por exemplo, fica uma textura um pouco mais longa pelo fato da proteína estar um pouco mais intacta em relação ao tamanho de peptídeos, né? Então tem um pouco de diferença. Aí depende muito digamos assim, do que se espera do produto final, a decisão. Não é que tem uma massa melhor ou uma massa pior. Todas as massas são boas, todas elas é possível obter-se um produto final bom, de boa qualidade. Então vai depender muito do processo de fabricação da massa, dos equipamentos que se tem para produzir essa massa, de qual o processo que é mais fácil, né, para obter essa massa e as propriedades que se espera do produto final. Mas todas elas, não tem nada, todas elas funcionam muito bem. Aí é questão mesmo de tomar a decisão de qual que se adequa melhor ao perfil de produto desejado e as características daquela empresa, daquela fábrica, né? Obrigada, Rômulo. Eu acho que você nos surpreendeu muito, arrasou. Aliás, o nosso time é isso, né? Então, Marcão, você está de volta aí, mas nós tomamos o seu lugar. Sinto muito te falar, mas você perdeu o seu lugar. Você já não é mais o protagonista desse evento, tá? Eu, o Rômulo e o Alê que estamos no comando aqui. Mas eu vou te fazer uma pergunta aqui, que eu estou gostando de fazer pergunta, e depois o Rômulo e o Alê prosseguem. Marcão, uma pergunta, você que voltou, teve uma queda aí, não sei o que aconteceu, né? Mas eu queria te fazer a quarta pergunta aí, se a gente pode usar queijo aí na formulação de requeijão, que é algo que a gente tem essa pergunta muito constante aí por parte dos clientes. Sim, obrigado, Nancy. Antes de eu responder, vou pedir desculpa a todos. Eu acho que tudo na vida tem uma primeira vez e eu sou uma pessoa muito metódica. Quem trabalha comigo há tempo já me conhece. E eu me cerco de todas as possibilidades e as impossibilidades. E a máquina resolveu criar a vida, ela bugou, travou, e a internet, eu estava tentando conectar pelo celular. Eu peço desculpa a todos vocês, de coração. Ao vivo é assim, mas também fico muito feliz e, de novo, não estou puxando sardinha para os dois, eu me sinto honrado em trabalhar tanto tempo com eu posso falar, esses dois amigos, né? E eu fico muito honrado de saber que eu caí, mas eles manteram o evento de pé. Obrigado a vocês dois aí. Nancy, se utilizar queijo na fabricação de requeijão, pode. Se a gente for ver de requeijão processado, sim. O que a gente precisa tomar cuidado é na questão de legislação, né? Falar que é impossível de fazer o produto, não é. Só que, se nós formos ver a nível de legislação, a legislação não permite, que a legislação é muito clara quando fala que o requeijão é um produto obtido a partir, né, de uma massa enzimática ou fermentada por acidificação natural, né, ou por fermentação desejada pela adição de cultivos, né, e adicionada ou não de outras substâncias. Quando você pega o queijo, você sai um pouco dessa classificação. E há algumas coisas que a gente precisa estar elencando na fabricação do queijo, porque basicamente só queijo nós não conseguimos por causa da quantidade de caseína intacta, né? Se a gente for falar bem a nível de beira de taxa, é o queijo que já está um pouco mais proteolizado, né? Ele não dá a formação de fios que a gente deseja. Aí vai depender muito do tipo do produto. Agora, respondendo assim, né, para o cliente que fez essa pergunta, é possível fazer, sim, lógico.
você adicionando partes, mas a nível de legislação aí você precisa tomar um pouco de cuidado. Não dá para chamar de requeijão mesmo, tá certo? Acho que passou agora o frio na barriga. Eu fiquei com medo desse computador dar problema de novo. Não, tranquilo, Marcão. Excelente abordagem, viu? Obrigado aí, muito bom mesmo. Vamos partir para a próxima, então. É a pergunta número 5. Quais as diferenças tecnológicas para se produzir requeijão cremoso, requeijão culinário e queijo processado para fatiamento? São 3 produtos, né, da família, né? Basicamente, a primeira diferença tecnológica que a gente pode se dizer é a formulação, né, Romo? São formulações bem distintas, né? Bem no que tange, nós vamos comentar mais para frente, eu sei que já tem essas perguntas que, como eu participei dos outros webinários, né? Nós vamos falar um pouco de pH. pH está muito ligado ao tipo de produto que você quer, né? Então, no caso de um requeijão cremoso, você tem que ter um pH um pouco mais alto. No caso de um produto que é para fatiar também, um queijo processado, bloco para fatiamento, você também precisa. No caso de um requeijão culinário, você já tem que ter um pH mais baixo. Então, são diferenças de formulação, né? Se nós formos abordar, e diferenças de equipamentos. Geralmente, os equipamentos para cremosos são os famosos, né? Eu não vou entrar em marca aqui para não ser antiético, mas são essas panelas de fusões, vamos dizer assim, né? A gente tem diversos tipos de panela, né? O culinário, por sua vez, algumas produções, né, em alguns locais a gente consegue fazer em equipamentos fechados, mas na sua maioria das vezes são em equipamentos abertos por causa da questão da cremificação. E o queijo processado para fatiamento a gente sabe que são os cozinhadores, né, chamados de cookers, que nós trabalhamos. Voltando na questão da formulação, Rom, uma coisa que eu gostaria de ressaltar bem na pergunta aí do cliente, principalmente no que a gente tange na questão de umidade, gordura, né? E aí, consequentemente, o GES do produto vão ser produtos bem distintos, né? Principalmente se a gente for pegar um requeijão cremoso, né? Seja ele cremoso, e um queijo processado para fatiamento. Queijo processado para fatiamento, você vai ter uma gordura mais baixa ali, algo em torno de 20% a 23% de gordura, enquanto o requeijão você já trabalha aí com uns níveis um pouquinho mais altos, 24%, 25%. Né? E o GES, no cremoso, a gente sabe que fica na casa de 60%, 65%, e no fatiado nós sabemos que se você passar de 45% aí, você já começa a ter problema na fatia. Tá bom? Muito bom. Obrigado, Marcão. Excelente abordagem. A gente até comenta, né, Marcão? A questão do pH, né? E produto cremoso, por exemplo, a gente precisa de um pH um pouco mais alto, produto culinário um pouco mais baixo, né? Muito bom, legal. Bom, vamos para a próxima pergunta, então, a número 6, né? O cliente perguntou aqui, Marcão, qual a diferença, focando em vantagens e desvantagens, de se usar creme de leite ou manteiga na formulação de requeijão cremoso e culinário? Eu vou abordar bem pausadamente. Eu vou falar primeiro do creme, as suas vantagens e desvantagens, e depois eu vou comentar da manteiga, falando as suas vantagens e desvantagens, né? O creme, quando nós falamos da utilização do creme para a produção do requeijão cremoso, né? O creme ele vai trazer o sabor, o sabor mais fresco do produto, né? Um sabor mais lácteo, né? Consequentemente, a gente sempre fala na beirada da panela que quando você tem um bom creme e o creme está doce, né? Falando linguajar de paneleiro agora,
quando o creme está doce, o produto vai ficar gostoso, né? Então, as vantagens de você usar que você consegue dar um sabor mais agradável no produto, né? Você consegue ter uma melhor padronização da gordura e assim também na questão da manutenção da elasticidade do produto, da textura, da espalmabilidade do produto, né? Desvantagem no caso do requeijão cremoso para creme de leite, eu não vejo assim, a primeiro momento, se formos pensar, não tem muita. O que se tem que tomar cuidado é que a gente sabe que hoje a gordura láctea ela é um item de alto valor dentro de uma indústria de laticínios, né, Roma? E nem todos, às vezes, dispõem da quantidade de creme que nós necessitamos. O Alejandro já trabalhou em mesmos lugares do que eu, e a gente já trabalhou em regiões próximas. A gente sabe que, às vezes, falta creme, e aí o pessoal tem que usar o artifício de usar uma manteiga, né? Ou comprar creme de outras empresas para que se possa fazer. Então, eu acho que não fala a principal desvantagem, mas um caso de quando se usa creme, às vezes, é você não conseguir ter a subsistência, vamos dizer assim, você conseguir ter a quantidade de creme necessário dentro da sua indústria, né? A manteiga, por sua vez, né, ela tem essa vantagem que você pode promover os estoques por um período, por um longo período, você vai congelar isso, né? E ela vai dar, no caso do requeijão culinário, ela vai ajudar na questão do sabor de cozido do produto, ela vai ajudar na cremificação do produto, todos nós sabemos disso, né? Então, essa é uma vantagem de você usar no culinário a manteiga, né? E a desvantagem vai muito para o lado do cremoso, porque você perde a elasticidade, a formação de fio, você tende a beneficiar a cremificação do produto, né? E tudo mais. Agora, há de se lembrar, eu estou comentando com você que me vem na memória, né? Hoje, com a entrada desses produtos zero lactose, vale lembrar que para você produzir um requeijão cremoso hoje, se você não quiser deslactosar o creme, né? Muitas fábricas partem usam do artifício de usar a manteiga, né, por sua vez, porque os níveis de lactose são praticamente muito baixos, né, e você pode usar. Então, Rômulo, resumindo, né, de uma forma geral, é isso que eu tenho para dizer aí a respeito das desvantagens. No meu ponto de vista, né, o creme seria um destino interessante à produção de requeijão cremoso e a manteiga, por sua vez, sempre quando você tem uma produção mais de requeijão culinário. A desvantagem do creme, né, o ao vivo sempre você tem que voltar depois, é a questão que a gente sabe que o creme, eu vou comentar isso mais para frente, ele carrega uma carga bacteriana muito alta. E se você não usa de alguns artifícios de termização ou própria pasteurização, ele acidifica com uma velocidade muito grande, né? E devido a ele acidificar com a velocidade muito grande, ele vai começar a interferir, às vezes, no pH do seu produto final. Então, para grandes empresas onde se produz o dia todo, você começa o seu dia ali com pH em torno de 5,7, 5,8 e à medida que vai chegando no horário do almoço, depois do almoço ali, seu produto, né, o seu creme já está jogando o pH do produto final lá para 5,4, 5,5 e aí todos nós sabemos que isso vai acarretar problemas. Maravilha, Marcão. Muito bom. Vamos seguir em frente. A próxima pergunta, a número 7, vai entrar um pouco justamente no assunto do zero lactose. O cliente perguntou para a gente dessa forma. Quero produzir um requeijão zero lactose. Quais são as formas de adição da enzima lactase ao produto? Legal, muito legal. Isso, nós que trabalhamos aí com a Godo, né, que é a nossa lactase, nós somos muito arguídos, às vezes, pelos nossos clientes.
primeiro você vai ter que partir de uma massa, né, onde você vai ter que promover da lactosagem dela. Então, basicamente, você vai ter que começar lá no seu processo inicial da obtenção da massa, delactosando esse leite, né? E depois, Rômulo, eu comentei com você da adoção da manteiga, mas com todas as desvantagens que a gente sabe do uso da manteiga, eu não estou aqui condenando quem faz, tá? Quero deixar isso bem claro, mas para pessoas que querem continuar produzindo com creme de leite, nós sugerimos a pré-maturação física, né, desse creme, né? Você vai promover a pasteurização no dia anterior desse creme, vai adicionar a lactase, vai deixar ali durante uns 30, 40 minutos na temperatura próximo à zona ótima de atuação, que é por volta de 40, 42 graus, para ser mais preciso, aí 42, 43, né? Você deixa esse tempo e depois você vai promovendo o resfriamento. E à medida que você vai resfriando, a enzima diminui a sua velocidade de atuação, mas também não para, né? Ela continua atuando. Então, respondendo aí ao nosso cliente, seria essas duas formas. Você vai ter que adicionar no leite para produzir a massa, propriamente dito, né? E a maioria dos casos que a gente vê aí são massas fabricadas por processo enzimático, né? E depois você coloca isso no creme. Tá? Maravilha, Marcão. Muito bom. A próxima pergunta, número 8, por sinal, uma pergunta muito interessante. Nós sempre somos consultados em relação a isso. Qual a função dos sais fundentes no processo de fabricação do requeijão e como a escolha desse sal fundente impacta nas características do produto final? Muito boa pergunta aí, quem fez, né? O sal fundente, né, qual que é a função? Né? Se a gente for pensar, nós temos 3 constituintes que, né, a gente sabe que a gordura ela é anfótera, ela não se liga à água, né? E nem à proteína, e você precisa criar uma emulsão desses 3 componentes, né? Que, vamos dizer assim, é a água, a parte aquosa, a parte proteica, a parte gordurosa, né? A parte lipídica do produto. Então, a principal função do sal fundente é tornar essa mistura, né, em emulsão, né? Fazer que ela ocorra, essa mistura, e ela fique homogênea, né? E isso é muito baseado na capacidade que os sais fundentes têm de solubilizar as proteínas, né? Principalmente se a gente for ver no nosso caso, que a gente sabe que a maior parte da proteína láctea é a caseína, e nós que mexemos aí com o requeijão, a gente sabe que é ela que vai ser a grande estrela aí para dar a característica no produto final, é de promover essa troca iônica mesmo, né? Retirar os íons de cálcio e substituí-los pelos íons de sódio, aonde a gente promove a ligação dessa parte proteica com toda a parte de gordura e toda a parte hídrica, né? Toda a parte de água que você tem no produto, né? Então, solubilizar essa caseína, formando essa emulsão, né? E outra característica que é muito importante, que aí tangeia muito na segunda parte da pergunta, né? Que é a escolha do sal fundente, o que ele vai impactar nas características do produto final, é tão qual é a capacidade de formar fragmentos, né? De caseína solúvel no meio, né? Que a gente fala que é a capacidade de peptização desse produto. Então, a gente sabe que um produto que desloca mais o pH, você vai ter um produto de um jeito, um produto que desloca menos, né? Quando eu falo em deslocamento de pH, eu estou falando em troca iônica, né? Para a gente, vamos dizer assim, trazer mais para a beirada do tanque. Então, a escolha do sal fundente vai impactar, sim, na característica do produto final. A gente vai ver aí
logo mais para frente a gente vai estar comentando de alguns tipos de sais fundentes, sem fazer propaganda, mas a gente sabe que quando você quer um produto barra, você tem que caminhar para um tipo de produto. Quando você quer um produto com uma certa espalmabilidade, mas sem formação de fio, é um tipo de polifosfato. Quando você quer um produto com mais fio, né, uma espalmabilidade maior, é outro jeito. Molhos é outro jeito. E aí você entra no universo aí que dá para a gente ficar falando mais de uma hora aí de sal fundente e de capacidade de troca iônica de cada um. Maravilha, Marcão. E a próxima pergunta, a gente permanece nos sais fundentes. A gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nessa escolha, né? A pergunta é a seguinte, Marcão. Existe diferença no requeijão produzido com sais fundentes à base de citratos e à base de fosfatos? O que você diz para a gente sobre isso? Boa pergunta. Estou gostando das perguntas. Essa ainda não tinha visto. Me pegaram aí um pouco de surpresa, mas eu gosto sempre de falar que logo lá na minha adolescência e na escola eu usava muito citrato, né? Sempre tive, e depois passamos para os fosfatos. Então, basicamente, quando a gente fala de citrato, citrato ele vai ser muito usado em produto que você vai fatiar, né? Ele dá uma boa flexibilidade na emulsão formada, né? E ele permite uma maquinagem. Quando eu falo maquinagem, ele permite uma fatiabilidade desse produto, né? Ele permite você formar as mantas, as fatias, né? Então, e outra coisa bem interessante do citrato também, principalmente esses tipos de produto onde você necessita de uma refusão desse produto, né? Vamos dar um exemplo, não vou ficar citando o nome, mas a gente sabe bem, Romo. Nesses tipos de produto onde você faz o seu bife de hambúrguer, você vai pôr um pedaço de queijo processado e você precisa que aquilo refunde, né? Ocorra uma refusão e ele forme um pouquinho, não tanto fio, mas que ele se dissolva quando você coloca na boca, né? Ele causa o preenchimento. Então, ele dá uma boa capacidade de derretimento, né? Só que você tem que tomar cuidado também, porque se a gente errar muito a mão na dose, a gente sabe aí que a gente fala do famoso efeito de marmorização do produto, né? O produto fica com umas manchas, eu digo acinzentadas, né? Mas aí a gente não sabe se é acinzentada, se é mancha transparente, aí vai depender do óculos que estiver usando. Eu até tirei o meu, agora que eu fui ver, agora que eu estava sem óculos. Ainda bem que eu não preciso ler nada. E o polifosfato, não acabei ainda não, vamos lá, está com pressa. Ele tem uma boa capacidade emulsificante, né? Então, a diferença dele é que ele tende a deixar o produto com a textura mais lisa, né? Também tem uma boa capacidade de derretimento, só que você tem que tomar cuidado, que esse derretimento aí, a hora ele se liquefaz, dependendo do calor ao que ele é submetido, né? Então, existe sim essas diferenças e eu sempre, quando eu estou explicando para o pessoal, né, na verdade, eu sempre falo, vamos fazer um produto que você precise de uma maquinagem, você precisa de uma refusão, que você tem que submetê-lo a uma fatiabilidade depois, procure sempre trabalhar com sais à base de citratos. Não citrato somente, gente. Tem que tomar cuidado com isso, né? E quando você trabalha com produtos onde você quer ter uma espalmabilidade, você quer uma certa formação de fio, você quer uma cremosidade, uma untuosidade, aí você precisa ter uma quantidade de polifosfato maior. Muito bom, Marcão. Show de bola. Pergunta número 10. Além de outros parâmetros, umidade e gordura, por exemplo, como o pH influencia nas características finais do requeijão e outros produtos processados? Aí a pergunta do pH que você comentou um pouco lá atrás. Eu já sabia que ela estava vindo. Que ela ia aparecer, né? Que ela ia aparecer. Rapaz, você catou suas perguntas boas para fazer, hein? Você deixou o Alejandro meio cambeta, né? Mas legal, vamos lá. O pH, sim, ele influencia bastante
na característica do produto final, né? Principalmente do requeijão e de outros queijos processados, né? Eu costumo falar que são três coisas que, né, abrindo um parênteses, são três coisas que são fundamentais na beirada da panela, né? É o pH, né? A temperatura, certo? E a velocidade também de processo. Mas, assim, o pH, eu tenho isso comigo não só na fabricação de queijo processado, né? Mas na fabricação de queijos a gente sabe da importância, né? Ele vai ter uma influência direta aí na consistência do produto, principalmente se a gente for falar em fluidez, né? Na estrutura, né? A questão da cremosidade, da untuosidade, da espalmabilidade. E se a gente for ver por outros pontos, a questão de sabor e durabilidade de produto. Como a gente está falando de queijos processados, e que eu sei que não vai dar tempo da gente chegar, porque nós dividimos em etapas, a parte de cream cheese, né? Então, a gente sabe que o pH ali ele é fundamental para a durabilidade do produto, né? Então, assim, no caso de produtos cremosos, né, a gente sabe aí que quando você tem um pH abaixo de 5,4, você aumenta muito a firmeza do produto, né? Você pode ter uma tendência a ter uma arenosidade causada por precipitação da parte proteica, né? E isso vai mexer consideravelmente com a textura do seu produto final. Em contrapartida, a gente sabe aí que o pH ideal aí, no caso de um valor aí para um cremoso é de 5,7, 5,8, né? E um requeijão culinário, se a gente for pegar 5,4, 5,6. Então, às vezes, por isso que a gente pega alguns requeijões culinários onde você sente um pouquinho de arenosidade, isso também está um pouco ligado. E tem que se tomar cuidado, né? Trazendo um pouco para a vida prática ao longo desses... Não vou falar quanto tempo eu tenho de formado, senão eu vou estar entregando a idade de muita gente que eu estou vendo que está assistindo aqui, que formou na minha época. Mas nós sabemos que pH acima de 6, 6,1, 6,2, a durabilidade desse produto vai estar muito afetada, porque começa a tender, está muito próximo da neutralidade, né? Não que 5,7, 5,8 não seja, mas assim, você tem tendência de deixar o produto mais fluido também. Então, passa muito por isso daí, viu, o Romo? Muito bom, Marcão. Obrigado aí pelas respostas, tá? Agora a gente vai passar para o Ki. O Ki preparou uma surpresinha para a gente aí. E logo em seguida a gente volta aí com o Alejandro continuando as perguntas. Ki, tá contigo aí agora, tá? Valeu, Rômulo. Vamos lá, gente. Só, a gente preparou uma surpresinha aqui que vai precisar da interação de todo mundo. Aliás, para quem quiser ganhar um livro, né? Quem não quer ganhar um livro não precisa. Mas assim, eu vou fazer uma pergunta. As 5 primeiras pessoas que responderem através do bate-papo vão ganhar um livro do Múcio, o novo livro do Múcio, que é o Queijo Semiduros, tá? Então, todo mundo aí tem a parte do chat, clica lá na questão de todos os palestrantes e participantes poderem ver, tá? E é uma pergunta super simples. Todos preparados aí? Então, vamos lá. Qual que é o slogan da Fermentec? A pergunta é, qual que é o slogan da Fermentec? Aê! Muito bom! Gente, obrigado. A gente vai, através aqui do histórico do chat, já deu 5 livros aí, gente, pode parar de responder, obrigado. Obrigada, viu, gente? Eu tenho que entrar agora porque eu me emociono. Esse slogan faz parte da nossa história, da nossa essência. Então, a velocidade com que vocês responderam mostra o nível de conexão que vocês têm conosco. Muito obrigada. Isso foi muito tocante. Obrigada, Iki. Eu só vou pedir para o nosso marketing, ele vai entrar em contato com as 5 primeiras pessoas, tá?
Só fica de olho no bate-papo, que provavelmente a gente vai se falar pelo bate-papo para as 5 primeiras pessoas que responderam gente que ama queijo, tá? Obrigado, gente. Vamos passar agora para o Alejandro. Alejandro? Obrigado, Ki. Eu gostei de ver aí como o pessoal está antenado com a gente, né? Foi uma chuva aqui do pessoal respondendo aqui no chat, aqui, a gente que ama queijo. Fiquei muito feliz também, viu, Nancy? Vamos prosseguir, Marcos, aqui com a nosso bate-papo e com a sua aula aí, tá? Já queria de antemão aqui antecipar, dar um spoiler, que a gente vai com certeza, como a gente colocou no início, ter a etapa 2, né, do nosso bate-papo, porque o pessoal está bastante ávido aqui por informação. Eu estou acompanhando aqui o QIA, nós já temos muitas perguntas aqui para a gente dar continuidade. Queria aproveitar, viu, Marcos, e pedir para o pessoal, assim, um pouquinho de paciência. A gente vai estar colocando as perguntas aqui, tá? E aquelas que a gente não conseguir responder no decorrer dessa webinar de hoje, a gente com certeza na semana que vem ou no próximo evento aí, a ser definida a data, a gente vai estar respondendo a todos. É bom que fique um incentivo aí para todo mundo retornar aqui conosco, né? Bom, Marco, vamos lá então. Vamos seguir aqui com o nosso bate-papo. Marcão, a 11ª pergunta foi feita por um cliente e ele gostaria de saber a seguinte situação. Qual a função do TSPP, né, que é a abreviação de tetrapirofosfato de sódio, como fundente no requeijão culinário? Tá? O que ele traz de diferencial para o requeijão culinário? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu não vou entrar muito em detalhamento técnico da pergunta, mas a principal vantagem dele é que ele tem uma capacidade de deslocamento pH muito grande, né? Ele tem uma boa capacidade de troca iônica e, no meu ponto de vista, né, eu não estou aqui defendendo o uso sozinho de TSPP. Eu sei que o Anselmo está me assistindo aqui, que ele mandou uma foto. Anselmo, não estou fazendo propaganda de uso só de TSPP, mas é interessante nós sabermos que... Gente, eu peço desculpa para vocês aqui, que a minha tela ficou preta. Eu acho que deu um probleminha no negócio aqui. E eu achei que eu fosse cair de novo. Deu até um frio na barriga, igual dá aqueles de montanha-russa. Mas voltando na questão do TSPP, ele tem uma boa capacidade de troca iônica, e quando você usa esse tipo de polifosfato, né, esse tipo de fosfato, ele te ajuda muito na questão da supercremificação, que é um dos fenômenos, né, e é um dos efeitos que você mais busca na produção de requeijão culinário. Então, para os produtores mais antigos de requeijão culinário, lá na década de 90, né, nós estamos trazendo isso na década de 90, quando foi o boom, né, da produção, quando o pessoal começou a fabricar requeijão culinário, se usava muito, né? Hoje nós temos alguns sais, eu não vou ficar citando siglas, né, para não ficar privilegiando, né, e também ficar falando de empresa, mas existem sais que possuem TSPP mais outros tipos de difosfato, tripolifosfato, e aí vai depender muito da característica da massa, né, Alejandro? É muito bom a gente sempre saber, porque o pessoal fala, então o elixir da vida eterna é o TSPP. Não. Vai depender da característica da sua massa, do tempo de maturação da massa, né, do pH do seu creme maturado que você vai usar. Então, eu costumo falar que o pessoal fala a receita, né? Eu costumo sempre falar, gente, não é receita, é formulação. É diferente. Formulação você tem um pouco mais de ciência, você tem a questão de pH, você tem tudo. Mas a principal função do TSPP é promover essa grande troca iônica, né? E deixar o produto com a textura curta, né? Uma textura mais, vamos dizer assim, cremificada, né? O típico que a gente fala assim, meio maionese, né? E que isso vai dar capacidade de forneamento, vai dar capacidade de maleabilidade do produto, onde você molda o produto para colocar em alguns tipos de recheio, essas coisas.
e aí vai possibilitar esse pessoal do food service, né, a utilizar tanto esse produto que a gente sabe que é largamente utilizado. Perfeito, Marcão. Ótimo. Marcos, continuando aqui já na questão do requeijão culinário, a gente teve bastante perguntas também, tá, no QIA, só para a gente ter ciência aqui, o pessoal bastante curioso com algumas informações no requeijão culinário, tá? Mas a 12ª trata do seguinte tema, Marcos, e é um tema bastante recorrente, é um dos que a gente mais ouve questionamentos, né, no nosso dia a dia aí. Tá? Então vamos lá. Meu requeijão culinário está derretendo durante o forneamento. O que devo fazer e quais pontos controlar para corrigir e evitar esse problema? Ok, né? Primeiro de tudo é você avaliar a formulação sua, verificar se está nos parâmetros de umidade, gordura e pH, né? Se você está usando as quantidades de corretores ou não, se você está usando, né? E não somente isso, né? Olhar a questão da formulação e o tipo de sal fundente que você está usando, você controlar, né? Que aquela perguntou, né? Foi quais os pontos que você tem que controlar para corrigir, né? Esse problema. Então, primeiro, você tem que verificar, o seu produto ele teve a cremificação necessária ou ficou faltando cremificação, né? Você deu o tempo necessário para esse produto cremificar na panela, ou seja, no seu tacho, no equipamento, né? Assim dizendo, que a gente sabe que a supercremificação é um fator que ele é muito dependente de 3 bases, né? A temperatura, o tempo e a parte mecânica. Então, vai depender muito da velocidade que você vai estar submetendo a mexedura, a que tempo e a que temperatura, né? Então, basicamente você verificar se está ocorrendo e se está ocorrendo, em que grau o seu produto está ficando cremificado. Porque muitas das vezes o produto começa a cremificar e a pessoa já quer descer o produto para o invase, já quer mandar o produto para o invase. Às vezes você precisa deixar, né, no jargão de fábrica que a gente fala, é deixar o produto cozinhar mais um pouco, né? E aí ele cremifica mais, e a gente sabe que não tem mudança na estrutura química do produto, não tem mudança na parte de composição, vai ser uma mudança da estrutura física, né? Onde as moléculas elas vão absorver mais água. A gente fala do famoso efeito esponja. Quando você vai colocando, né? E eu acho que todos nós, acho que posso falar lá da Fementec, já deparou com isso. Aquela etapa que você vai pondo água no produto e o produto não, ele nem altera. Você vai pondo água, e assim vai a água da formulação inteira e o produto tá com a mesma característica, né? É interessante você adequar o tipo de sal fundente, e aí eu volto na questão do TSPP, sempre procurar trabalhar com produtos à base de tetrapirofosfato de sódio, não somente ele, mas que tenha grande parte dele na constituição. Isso daí o pessoal que trabalha nessa área aí está muito apto para fazer essas indicações. E tem uma coisa que isso eu aprendi com os mais velhos, né? E eu acho que eu respeito muito a cada local que eu passo, a cada requeijão que eu faço com paneleiro, que é a utilização de isca, né? A gente sabe que a isca, ela induz, né? Ela funciona como um catalisador para que essa supercremificação venha a ocorrer, né? Então, fazer o uso, né? Se fazer do uso da isca, né? Você guardar aquele requeijão que você sabe que é o seu padrão, é o top ali de cremificação que você precisa, você guardar parte dele para utilizar na produção dos dias seguintes, né? Então, voltando um pouco, né? O mineiro gosta de contar história, nós que somos principalmente do sul de Minas, dá um copo de café, né? Um pão de queijo, a história vai embora. Na época que eu trabalhava em outras indústrias, eu sempre tinha assim, eu pegava aquela panela que saiu o melhor requeijão culinário, eu já guardava uma certa quantidade de produto daquilo dali, e aí eu usava aquilo como isca a semana inteira. E assim ia, né? Você ia repicando aquela isca dentro da fábrica. É
bem importante isso também, se tomar cuidado com isso. Perfeito, Marcos. Essa questão aí realmente da isca sempre é um ponto bastante importante, ajuda muito, né, a gente aí no dia a dia. Ô, Marcos, na 13ª pergunta aqui, na verdade até um relato, né? É uma pergunta e um relato ao mesmo tempo, tá? Mas vamos lá. Minha envasadora de requeijão cremoso é um pouco antiga e tenho muitas paradas para ajustes ao longo do dia, tá? Sendo muitas dessas por períodos bem longos, com pelo menos 60 minutos, por exemplo. Com isso, observo grande variação na textura do meu produto, mais fluido e com fio no início da operação e mais pesado e quebradiço depois de algumas horas de trabalho. Tem alguma sugestão de melhoria nesse meu processo? Não fui eu que fiz essa pergunta, não, né? Que isso daí já aconteceu Comigo há umas décadas atrás, né? Principalmente quando você é muito novo de fábrica, né? Você quer seguir tudo à risca, né? Imagina, eu que não gosto de seguir nada à risca, né? Deu o horário de almoço do pessoal, a panela estava... A gente só parava a panela e deixava o produto lá no funil e, né? Isso é a supercremificação que está ocorrendo, porque você sabe que você vai deixar o produto a quente, né? Às vezes, no passado não tinha, mas a gente vê que a maioria das envasadoras hoje, ela tem aqueles eixinhos que ficam para não queimar o produto por cima e dar aquela nata, né? E isso daí é muito normal de dar em produção de requeijão cremoso. Principalmente em produções, quando o pessoal para o horário de almoço ou toca 2, 3 turnos subsequentes sem fazer intervalos e não procede a limpeza da máquina. O que acontece é que aquele produto que fica ali aderido à parede do funil da envasadora, né? Ele está numa alta temperatura, ele está sofrendo uma certa maquinagem, a cremificação vai estar sendo induzida. E aquilo, você invasa, vem outro produto, invasa, vem outro produto. Aí se você sai para o almoço, né, e você deixa aquele produto vai ficar ali os 60 minutos, né, que, vamos dizer assim, ele ainda colocou, ainda que fica com períodos próximos a 60 minutos, né, ele vai ficar ali, né, por esse tempo e vai estar induzindo a supercremificação. Aí depois você vem e joga outro produto. Na verdade, aquele produto que ficou no funil vai estar servindo de isca para o outro que vai estar vindo. Eu já tive casos em empresa, e eu acho que isso aí já deve ter acontecido com você. O requeijão da parte da manhã tinha um fio, o requeijão depois do almoço tinha outro, e o requeijão da noite, se não parasse para limpar as máquinas, nem fio tinha, né? Era maionese pura. Então, é muito importante, né? Sempre, gente. Quem sou eu? Lógico, a parte de produção, cada indústria sabe a melhor otimização e logística de produção de vocês, mas o meu conselho, né, que eu daria, vamos sair para o almoço, né? Termina de envasar aquilo tudo que está, passa uma água quente, se tiver uma equipe de limpeza, se não tiver, né? Faz um pré-sip e depois você entra. Ou se não, trabalha com efetivo de pessoas reduzidos e não para, né? Mas é muito evidente, e querendo trazer um pouco de prática, eu nunca trabalhei períodos maior do que 6, 7 horas sem promover um SIP intermediário na máquina, justamente para manter a qualidade de formação de fio, né? Aí vai depender de cada gestor de produção, de cada supervisor de produção, né? Mas isso daí é bem interessante, se promover essas limpezas ao longo do dia. Não sei se eu respondi, Alejandro, se era isso mesmo assim que eles queriam, mas isso está muito ligado com a cremificação. Perfeito, isso mesmo, Marcão. Respondeu sim, tá? E eu já, como você relatou, já no meu período aí na indústria, com certeza já me deparei também com essas dificuldades, né? No caso de envasadoras, às vezes com defeito, alguma parada no processo que tinha alguma dificuldade maior da manutenção e realmente o produto alterava absurdamente as características de consistência, textura e perdendo, né,
a característica ideal do requeijão cremoso. Mas, bom, Marcos, vamos lá em frente. A 14ª pergunta é um novo relato, né, também. Meu requeijão bisnaga está liberando um pouco de gordura e também de água quando atinge 30 dias de maturação, de fabricação. Meu produto não contém amido e nem gordura vegetal e está muito bonito nas primeiras semanas. Estou trabalhando com fundente 10 e deixo as bisnagas em temperatura ambiente de um dia para o outro, para obtenção de uma maior cremificação. Será essa a causa do problema? A primeira pergunta, Marcão. A dosagem do sal fundente está em 2,5% sobre a quantidade de massa. Essa dosagem está baixa ou está de acordo, o Marcos? É um pouquinho complexo isso daí, hein? Aqui acredito que ainda ficaria até melhor, se faltou até uma informação que seria muito útil, né, Marco, para a resposta, na questão da dosagem, se essa massa seria uma massa enzimática, né, ou uma massa de acidificação, né, que você abordou lá no início as diferenças. Mas não foi colocado. Eu vou tocar numa questão, né, muito bem lembrado, trabalhar com fera é bom por causa disso, né? Eu já vejo que se cair de novo aqui, vocês já estão prontos com essa daqui. Outra coisa também é a idade dessa massa. É muito importante se ela é enzimática ou não e a idade, né? Então, ele falou que ele está liberando, né, um pouco de gordura e também água quando atinge 30 dias, né? E ele não usa amido, pelo que eu lembrei ali, e usa sal 10 e 2,5. Alejandro, eu vou falar assim, se for uma massa enzimática, tá? Eu vou ter que responder em partes e vamos falar primeiro da massa enzimática, tá? Se for uma massa enzimática e ele não usa amido, não usa gordura vegetal, ele vai ter uma alta quantidade de proteína. Você tem que tomar cuidado que esses 2,5% às vezes pode ser pouco, dependendo da idade da massa. Então, falando da massa enzimática, se for uma massa muito nova, eu suspeito que isso daí pode ser uma baixa quantidade de sal fundente, sim, né? Em relação a essa massa que está trabalhando. Agora, se for uma massa acidificada, aí não, né? Aí você pode estar induzindo a outro tipo de problema. Então, requeijão, a gente sempre brinca assim, nunca vai ser uma causa sozinha, vai ter várias outras, né? E aí a gente tem que ir para o universo do excesso de cremificação, ele também vai dar esse tipo de problema. Eu já tive isso, né, numa indústria que eu trabalhei, que fazia requeijão bisnaga, dava isso. Por quê? A cremificação, a gente induzia tanta cremificação e a gente dava tanta pancada no produto, que o produto, em algumas vezes, Alejandro, já chegou a soltar, até no final do invase, quando a gente ia olhar no tacho, tinha uma gordurinha, ali ele já estava começando esse produto, esse tipo de problema. Desculpa, gente, né? E a massa muito velha também vai dar isso. Massa que tem pouca caseína intacta, né? Você não vai conseguir fazer a troca iônica da melhor forma e você tem essas pontes aí, elas ficam mais frágeis, né? E dá. Então, assim, pode ser a quantidade baixa de sal fundente se for uma massa enzimática, tá certo? E nova. Pode ser o excesso de supercremificação em ambas as massas, né? E uma massa velha demais, né? Principalmente quando a gente fala de massa enzimática, que não é feitio o pessoal deixar a massa fermentada, né? Envelhecer bastante. E outra característica também, que relembrando aqui, eu citei lá no início, quando você tem pH baixo do produto, o pH aí um pouco abaixo de 5,3, né? É muito raro, mas eu já vi acontecer isso, tá? Causa uma precipitação no produto. Aí o produto precipitou, a gente sabe que a emulsão ela já não vai ficar estável, né? Então ela vai trazer essa instabilidade. E isso, muitas das vezes, aí você vai falar, mas isso não vai ter problema depois que eu acabar de fazer o produto? A gente tem que lembrar que o fenômeno da supercremificação, ele começa agora, né? A gente produzindo. Mas, assim, a gente sabe que ao decorrer da maturação do produto, né? Ao decorrer ali, principalmente nas 72 horas iniciais ali, o rearranjo
o rearranjo do produto, o rearranjo químico ali, ele é intenso, né, das moléculas. Não é à toa que as boas fabricantes de requeijão culinário deixam o requeijão dormir para fora da cama. Eu sempre fiz isso, né, para induzir mesmo a supercremificação. Então, eu acho que seria baseado nesses 4 pontos. Eu não vejo outros fatores, não, tá? No meu conhecimento. Ok. Obrigado, Marcos. Marcos, a 15ª pergunta foi feita pela professora Neila, tá? Que você tanto conhece, ok? Eu estou ansioso para conhecê-la também, eu ouço tanto e vejo ela participar com a gente bastante assiduamente, né? Aqui dos bastidores, na maioria das vezes. Ela faz a seguinte colocação, Marcos: utilizo para fazer requeijão cremoso, além da massa ácida, aparas de queijos e pontas de mussarela que sobram do fatiamento. Às vezes o meu produto fica emplastado com aspecto de maionese. O que poderia ser feito para minimizar este problema? Ok. Neila, aproveitando aí, creio que você deve estar me vendo. Um super beijo. Dá um abraço no seu esposo também, muitas saudades. Relembrar a nossa viagem aí na Itália em outubro. Ainda bem que nós fomos um pouco antes aí do corona, né? E obrigado por me mandar a pergunta. Recebo com muito carinho aqui a sua pergunta. E Neila, comentando para você aqui, de novo, a gente passa um pouco aí sobre a cremificação, Alejandro, né? O pessoal está gostando de falar bastante aí de cremificação, né? E ela colocou aí uma coisa que hoje em dia nós sabemos que para alguns tipos de produto o pessoal usa, que eu acho que a teoria de Lavoisier em laticínio ela é bem empregada, né? Nada se perde, né? Tudo se transforma. E eu não sou contra usar, mas eu acho que você tem que dosar essa quantidade. A gente já discutiu diversas vezes nos nossos encontros lá, né, Alejandro, a respeito da quantidade de apara que o pessoal usa, que às vezes o pessoal quer usar 50% da formulação em apara. Aí não adianta. Você vai ter problema, né? Você vai induzir a supercremificação porque a caseína ali ela já está diferente, né? Você vai induzir essa supercremificação. Além do mais de você, principalmente no caso do requeijão cremoso, que ela cita aqui, onde você precisa de uma quantidade de caseína intacta bem grande, né? Você precisa ter aí pelo menos uns 60% aí da caseína que você tem aí, não tão degradada igual você já tem nessas aparas de mussarela. Então, eu acho que a primeira coisa que ela tem que procurar para minimizar é rebalancear essa formulação dela, né? E diminuir essa quantidade. Eu costumo, assim, dizer que algo aceitável aí entre 10% e 15%. Existem os mágicos, né? Trazer um pouco aqui no universo. Tem gente que consegue trabalhar com mais. Eu sempre tive ali essas dosagens entre 10% e 15%, uma dosagens aceitáveis, que é onde você consegue manter, você controla nas suas mãos o produto. Você não fica tão dependente de pH, né? E de coisas adversas do processo. Então, e ela ainda cita muito bem que às vezes, né, o produto, né, se eu me relembro aí a pergunta, ela falou que às vezes o produto fica com aspecto de maionese. Então é bem isso mesmo que acontece. Hora dá, hora não dá. E quando você usa, porque vai depender também da idade dessa mussarela que você está fatiando, se você não guardou essa para por mais de 3, 4 dias. Então, assim, primeiro, diminuir essa quantidade, né? Reformular o produto. E segundo, também tentar criar um padrão no uso dessas aparas, né? Porque tem muita gente que faz a poupança das aparas e usa tudo de uma vez. Aí depois junta de novo, né? Criar um fluxo de trabalho, já deu a para, já manda para fusão, já vai e isso entra num círculo, né? Numa roda viva que a gente fala. Quando você vê o processo, ele já está embutido, ele já está rodando sem você ver. Certo, Alejandro? Certo, o processo fica mais padronizado e com menos variáveis, né, Marcos? Isso, com certeza.
Então, vamos lá. Ok, obrigado, Marcos. A 16ª pergunta, Marcos, ela diz o seguinte: faço o meu requeijão tradicional no porquinho, tá? E está ficando com grumos no final do processo. Quais as possíveis causas para esse problema? Beleza. Né? São diversos tipos de equipamento. Eu não estou aqui, né? Vocês ainda citaram porquinho. Porquinho é o tipo de equipamento, a gente não está falando de empresa, mas são fundidores diferentes. Isso acontece muito, é um problema muito recorrente. Já tive muito esse problema na minha vida profissional, de chão de fábrica e nas visitas da Fermentec. Existe uma quantidade muito grande desses produtos espalhados pelo nosso Brasil afora, né? Primeiro, a gente tem que ver que o processo de fusão, né, as facas, o cisalhamento, a mexedura, ela vai ocorrer na horizontal, diferente de outros que ocorrem, né, na vertical. Né? Então, quando você tem não só isso também, esse equipamento ele não consegue chegar em velocidades, às vezes aí de 3.500, 3.000 RPMs, e isso permite com que fique produto agarrado no êmbolo ali do produto, e não só isso, às vezes também fica produto na parede na parede externa, né, que eu falo, na parte ali você tem o mexedor, o êmbolo, e fica aderido às paredes, que são, né, elas estão quentes, e é onde você tem a ausência de um raspador. Porque se a gente for comparar com outros tipos de fundidores, você tem um raspador lateral que raspa aquele material que fica aderido ali na parede e joga aquilo para o eixo concêntrico ali, e aí você vai promover a fusão, né? Então, nesse tipo de produto, é quase que impossível, né, você conseguir fundir uma massa sozinho. Você vai ter que usar a mão, você vai ter que usar dos artifícios de estar misturando com um pouco de creme, não ele todo, porque senão você não vai conseguir fundir essa massa, e um pouco de água, para aumentar a untuosidade e você diminuir, né, essa coesão. A massa ela fica tão plástica que ela chega a grudar, né, para que não grude com tanta quantidade no êmbolo e também nas paredes. Então, assim, ele requer um pouco mais de trabalho, dá para se fazer um bom produto, já fizemos, já participei de testes onde foram feitos produtos excelentes, né? Só que essa questão do grumo vem muito disso. Ou é produto que ficou ali no êmbolo e depois que você já está com o seu produto pronto, aquilo desgruda, ou produto que ficou aderido na parede da panela, né, na parede do porquinho ali, e aquilo, de acordo com a quantidade de produto que você vai colocando água e creme dentro da panela, aquilo aumenta e aí ele se despreende. Só que aí o seu produto já está com ele já está com ele já está com um corpo mais líquido, ele já está com uma fluidez que você não consegue promover a fusão desses grãos, né? Todos nós aí que já temos um pouco já de vida de beirada de panela, a gente sabe, deu grumo e o produto já está quase no ponto, pode descarregar a panela para colocar isso para reprocesso depois e tudo, não tenta consertar não, que você não vai conseguir fundir. A não ser que você coloque aí uma segunda velocidade por um tempo maior, mas no porquinho, deu grumo, né? Se o produto já está quase chegando no ponto, você tira isso e usa como um pré-fuso, depois alguma coisa assim. Mas está muito ligado nisso daí, porque a parede do produto está quente, o produto tem uma força de coesão, tem uma plasticidade, ela vai e agarra. Ok, perfeito, Marcos. A gente está entrando aqui nos nossos últimos 4 minutos, Marcos, então acredito eu que a gente já são 5h26, e acredito que dê para a gente fazer aí a 17ª pergunta, né, para você responder para o pessoal, tá? E aquelas que ficaram faltando dessa lista que foi enviada previamente, a gente vai juntar com as demais que foram chegando no dia de hoje para responder no próximo webinar, tá ok? Então chegou bastante pergunta. Chegaram muitas, Marcos.
Vamos lá, então. Qual a causa do aparecimento de fissuras, conferindo o aspecto de estufamento interno em requeijão e outros queijos fundidos? Boa pergunta. Você tem uma causa física e tem a biológica, né? Se a gente, eu vou para a física, é um pouco mais fácil, mais rápido de explicar, e depois eu vou para a biológica. A física, eu já tive esse problema, então está sendo legal que muitas das coisas aqui, né, já ocorreu comigo ou eu já vi em algumas visitas, né? Está muito ligado com a aeração do produto. Quando você tem um bombeamento excessivo, quando você tem uma sala de invase muito longe da onde você fundiu, né? Isso era uma coisa que eu sempre procurei quando fazia planejamento de planta, quando eu participei, é tentar pôr a máquina o tão quão próximo seja das panelas fundidoras. Se você promover uma aeração do produto, né, você confere essa característica no produto. É muito raro de acontecer isso, mas dependendo da sua formulação e do sal fundente que você está utilizando junto com essa aeração, vai ficar ali, o produto vai parecer que ele está estufado, que ele está esponjoso, mas na verdade ali é uma aeração que ele teve do produto. E a outra parte que eu falei que é a biológica é a formação de gás por contaminação butírica, né? Esse é o grande terror de todos aí na indústria de laticínio, né? Aonde a solução, a gente sabe disso porque a gente tem no nosso portfólio de produto, que é o uso da nisina. Não tem como a gente correr. A gente sabe que o leite brasileiro ele tem uma quantidade de esporo muito grande, principalmente nesse período que nós estamos agora, Alejandro, onde a gente sabe, no nosso saudoso sul de Minas, aí, não só nele, mas em outras regiões do Brasil, onde se faz muito uso de silagem, onde a gente sabe que as contágios de bactérias butíricas são altas, né? E você tem que fazer do uso de nisina no produto, né? É bem interessante, o Alejandro, de se ver, porque a gente fala aí muito do uso de nisina, e eu gostaria de fazer um parênteses, né? Que não é falar assim, eu estou usando a nisina e eu não vou ter o produto, eu vou ter o problema, né? É você ver o tão qual você tem essa contaminação presente e a atividade enzimática. Eu não estou falando aqui sem querer fazer merchandising, porque às vezes até com o uso de nisina, se você não usa a quantidade adequada ou você não tem um uso de um bom produto com a boa atividade, esse problema ele não ele está sujeito a aparecer, não quer dizer que ele não vai aparecer. Então, a gente sabe que principalmente produtos com grande concentração de massa, né, onde você tem grande concentração de massa, principalmente até enzimático, você tem que fazer o uso ali, né, vamos trazer para o universo da panela ali das 15 a 20 gramas para cada 100 quilos de produto final, né? Isso eu estou falando no caso do que a gente trabalha. Voltando a dizer da questão da força, porque a gente sabe que, como demais outros produtos, não vou ficar citando, você tem diversas concentrações de mercado, diversos preços, você tem uma imensidão de insumos e aditivos que são utilizados. Mas a nisina, basicamente, é isso. Nesse problema, eu vejo muito aí a correção disso, o uso da nisina, né? E a gente sabe Marcos. que é bem presente. Maravilha, concordo com você. Realmente a nisina é um garantidor bastante útil para a gente, né? Porque realmente o requeijão ele está muito susceptível aí à questão dos esporulados, né? Muitas das vezes, inclusive, por consequência de mercado, temperaturas nas gôndolas, que acabam também prejudicando aí a questão do shelf life do produto. Bom, mas ótimo, Marcos, eu te agradeço aí as respostas, tá? Eu vou passar a palavra ao Ki, tá? Que é do marketing da Fermentec, para ele poder dar as novas instruções e como a gente vai proceder aí para os próximos eventos, tá? Beleza. O Ki, eu vou
O bom que de ao vivo que você fala assim, ok, é igual tá do lado, né? Ok. Eu queria fazer um agradecimento a todos, né? Sinto muito aí do ocorrido, mas eu acho que a gente tem que estar preparado, né? E até mesmo quando não está preparado, o preparo chega, né? Obrigado, Alejandro. O Rômulo já saiu. Obrigado, Rômulo, da onde você estiver aí. Obrigado vocês aí por ter me suportado, eu vou dizer assim, nessa ausência. E isso me deixa muito feliz, tá? E convido aos dois aí para estarem comigo de novo na próxima semana. E, gente, cuide-se, né? A gente sabe dessa volta progressiva aí aos nossos trabalhos, mas eu acho que a gente tem que voltar com mais responsabilidade ainda. As nossas vidas não vão ser mais as mesmas. Aqui é com você. Sintam-se abraçados todos os colegas e parceiros e um beijo aí no coração de todos vocês.